Meu nome é Erin. Minha esposa e eu ficamos juntos por uma década antes de tudo desmoronar. Eu trabalhava como entregador para uma empresa regional de logística. Não era o tipo de emprego que te tornava rico. Meu salário anual era cerca de $34.000. Decente para alguém sem diploma universitário, mas nunca suficiente para realmente avançar. Hailey e eu nos conhecemos no início dos nossos 20 anos, nos casamos jovens e passamos 10 anos tentando construir uma vida lado a lado. Como na maioria dos casamentos, o nosso tinha altos e baixos. Nós discutíamos sobre dinheiro com mais frequência do que gostaria de admitir. E houve períodos em que mal falávamos. Mas também havia dias bons, férias pelas quais economizamos meses, manhãs preguiçosas de domingo e a emoção de comprar nossa primeira e única casa. Aquela casa significava tudo para nós. Nós a compramos em 2007, o que agora sabemos que foi o pico da bolha imobiliária. Naquela época, todos insistiam que os valores das propriedades só iam numa direção, para cima. O corretor de hipotecas nos garantiu que estávamos fazendo uma jogada inteligente. Esvaziamos nossas economias, sacamos um modesto 401k que eu tinha de um emprego antigo e até tomamos emprestado contra a pequena conta de aposentadoria da Hailey, do trabalho dela no escritório de seguros. Não tínhamos mais nada em reserva, mas éramos donos da casa. Estávamos vivendo o sonho americano. Por quase 2 anos, aproveitamos aquela modesta casa de 3 quartos em Maple Street. Não era sofisticada, mas era nossa. Eu passava fins de semana resolvendo pequenos projetos. Em 2008, hospedamos o Ação de Graças para as 2 famílias. Foram momentos simples, mas pareciam progresso rumo à vida que queríamos. Ainda assim, a pressão financeira nunca diminuiu. A hipoteca era mais alta do que esperávamos, especialmente quando incluímos impostos sobre a propriedade e seguro residencial. Em 2009, o mercado imobiliário quebrou. Nossa casa valia bem menos do que ainda devíamos. A recessão pegou forte. Tive sorte de manter meu emprego como entregador, mesmo com outros sendo demitidos. O trabalho virou uma rotina exaustiva. Menos pacotes, mais concorrência. Depois que 3 motoristas foram dispensados em 2008, os que sobraram tiveram que cobrir rotas maiores pelo mesmo salário. Alguns dias, eu dirigia 200 milhas por 4 condados, entregando a empresas que mal conseguiam sobreviver. Vi placas de foreclosure em shoppings, restaurantes fechados e pequenos fabricantes cortando sua equipe pela metade. Parecia que toda a economia estava desmoronando. Peguei turnos de fim de semana e trabalhei mais horas, mas estávamos apenas sobrevivendo. Não pude deixar de notar a ironia. Estava entregando coisas para pessoas que provavelmente não podiam pagar por elas, assim como a Hailey, e eu mesmo não podia pagar bem nossa própria casa. Tudo parecia construído com dinheiro emprestado e esperança falsa. Hailey começou a trabalhar até mais tarde com mais frequência. Quando ela estava em casa, nossas discussões aumentaram. Pequenas coisas viraram grandes problemas. Grandes problemas se tornaram coisas que poderiam acabar com o relacionamento. Discutíamos sobre o termostato porque o óleo de aquecimento era caro, sobre as contas de supermercado porque os preços continuavam subindo, sobre se devíamos consertar a máquina de lavar ou aguentar mais um ano. Cada decisão gerava tensão porque nunca tínhamos o suficiente. Nossos vizinhos estavam passando pelo mesmo. Os Kellys ao lado perderam a casa para foreclosure no final de 2008. Eles compraram 6 meses depois de nós, por um valor ainda maior. Quando ele perdeu o emprego na usina de aço, eles não conseguiram acompanhar. Ajudei-os a carregar o caminhão de mudança em um sábado chuvoso de dezembro. O olhar no rosto deles, como se estivessem não apenas perdendo uma casa, mas também a fé na promessa de trabalhar duro e jogar limpo, ficou comigo. Em um ano, mais 2 casas na nossa rua entraram em foreclosure. 4 placas de venda se multiplicaram. Estávamos todos presos. Vender não era uma opção. Devíamos mais do que a casa valia. Era como afundar na areia movediça. Quanto mais lutávamos, mais fundo íamos. Quase não tínhamos morado na casa 2 anos quando meu casamento atingiu seu ponto de ruptura. Parecia anos de estresse financeiro comprimidos em um curto espaço de tempo. O momento decisivo aconteceu numa terça à noite, março de 2009. Cheguei em casa depois de um dia longo, cansado e irritado, esperando preparar o jantar. Em vez disso, Hailey estava na mesa da cozinha com uma pilha de papéis. Ela olhou para mim e disse que queria o divórcio e que planejava ficar com a casa. Fiquei pasmo. Falar de divórcio já era ruim o suficiente, mas a demanda pela casa foi como um soco. Era o único bem que tínhamos construído em 10 anos, mesmo que valesse menos do que a hipoteca. Perguntei porque ela achava que poderia simplesmente ficar com ela. Ela olhou nos meus olhos e disse: "Você não pode pagar um advogado para me lutar." Ela tinha razão, e ambos sabíamos disso. Depois das contas, hipoteca, parcelas do carro,
seguro, utilities, supermercado. Não sobrava nada para honorários legais. Advogados de divórcio cobram de $300 a $500 por hora. A assistência jurídica não me aceitava. Eu ganhava um pouco demais, e a lista de espera era de meses. Então, eu disse, você tem razão. Ela parecia surpresa por eu não ter resistido mais, mas eu sabia a matemática. Ela vinha economizando e planejando isso há meses, enquanto eu achava que estávamos só passando por uma fase difícil. O divórcio em si não me chocou. Estávamos em apuros há um ano, mas a cobrança pela casa foi que assustou. Achei que venderíamos e dividiríamos a dívida. O olhar dela me dizia que ela me via apenas como uma fonte de renda na sua futura estratégia de construção. Uma semana depois, recebi os papéis do divórcio enquanto carregava meu caminhão. Meu supervisor, Dean, um cara bom, na faixa dos 50 anos, que já tinha passado por seu próprio divórcio, me chamou de lado. Ele me alertou para manter os detalhes em sigilo no trabalho e sugeriu falar com a cooperativa de crédito para proteger minhas finanças. Foi aí que percebi o quão despreparado eu estava. A assistência jurídica acabou me dando uma consultoria rápida. O advogado paralegal não suavizou a situação. Entrar na corte sem advogado contra alguém que venceu antes era como levar uma faca para um tiroteio. Ela me entregou formulários básicos e desejou sorte. Nossa primeira audiência foi marcada para uma quinta-feira de julho. Eu calcei minha única roupa social e levei minha pasta Manila com notas manuscritas. Ailey entrou com seu advogado, Tony, ambos parecendo elegantes e prontos. Então, algo inesperado aconteceu. Outro advogado entrou na sala. Meu irmão Alan. Não nos falávamos há anos, desde que ele dormiu com minha então namorada. Ele se sentou ao meu lado, abriu sua pasta e se apresentou ao juiz como meu advogado. O tom na sala de audiência mudou instantaneamente. Cada movimento do advogado da Ailey foi respondido com um contra-ataque. Quando a sessão terminou, Ailey veio-me confrontar, querendo saber como eu tinha conseguido pagar por ele. Alan interveio. Ele não precisa. Eu sou o irmão mais velho dele. Ela nem sabia que ele existia. Acontece que nossa mãe tinha chamado ele. Ele viu ali uma chance de fazer as pazes. Nos próximos 6 meses, Alan combateu cada tentativa da Ailey de reivindicar a casa de forma definitiva. Na Pensilvânia, bens matrimoniais adquiridos durante o casamento pertencem igualmente a ambos os cônjuges. Nossos nomes estavam na escritura e não havia prenup. O tribunal pediu uma avaliação. O resultado, a casa valia menos do que pagamos, com um patrimônio negativo significativo. A primeira sugestão do juiz foi simples. Se Ailey quisesse, ela teria que comprar minha metade e refinanciar em seu nome. Ela recusou, exigindo a propriedade total com meu nome ainda na hipoteca. Nenhum tribunal permitiria isso, mas ela tentou mesmo assim. Alan propôs uma solução padrão. Vender a casa, pagar a hipoteca e dividir qualquer dívida restante. Depois de meses de negociação, o juiz ordenou exatamente isso. Listamos o imóvel, por um valor abaixo do valor de avaliação para vender rápido, e recebemos uma oferta em um mês. O dia do fechamento foi nublado e frio. Sentamos em extremidades opostas da mesa, assinando a venda da casa que compramos com tanta esperança. Depois da hipoteca e taxas, ainda devíamos dinheiro, dividido igualmente. Ailey estava amarga. Ela lutou por uma casa e acabou com dívidas e contas judiciais. Seu plano deu errado. Mas eu não estava amargo. O casamento tinha acabado muito antes. A casa era apenas um símbolo das nossas dificuldades. Alan recusou pagamento. Família ajuda família, ele disse, acrescentando que ver a cara de Ailey no tribunal já tinha sido pagamento suficiente. Oferecia ele um jantar no lugar mais legal que eu pudesse pagar. Ele disse que talvez um dia a gente só tomasse uma cerveja. Meu novo apartamento era pequeno, de um quarto, com uma cozinha minúscula e uma sala que funcionava como escritório, mas o aluguel era metade da minha antiga hipoteca. Eu podia sair de vez em quando, economizar um pouco, talvez planejar uma viagem. Por meses, me senti culpado por gostar tanto de morar sozinho. Eu tinha ficado tanto tempo em um relacionamento que esqueci como era fazer escolhas só por mim. A ausência de conflito constante parecia luxo. No final, aprendi algo importante. Às vezes, as batalhas mais difíceis que lutamos não valem a pena vencer. Ailey gastou milhares tentando manter uma casa que nos custava caro demais. Ela queria vitória. Eu encontrei liberdade. E às vezes, liberdade tem um preço, mas vale cada centavo.